Quem gosta de viver uma vida maluca, onde a segurança não é um fator, não é uma questão para você? Acho que a realidade é que todos nós brasileiros desejamos segurança em todas as esferas da nossa vida. Em um ambiente corporativo, você deseja a segurança de estar numa empresa sólida, numa empresa séria, onde você possa exercer o seu trabalho, sabe, sem ser importunado, sabe, segurança para que você desenvolva o seu melhor, sem que você tenha um chefe abusivo que vai te maltratar, que vai lançar palavras ruins. Talvez em um outro ambiente, em um ambiente de moradia. Todos nós desejamos morar em um bairro seguro. Embora a nossa segurança, a segurança pública seja um ponto delicado, onde muitos prometem e não fazem, todos nós desejamos viver em um bairro tranquilo, onde os nossos filhos possam crescer, se desenvolver, sem que eles tenham qualquer tipo de desconforto, abuso, violência, acidente. Talvez também nós busquemos segurança emocional. E essa segurança emocional é você não ter medo de viver coisas talvez que você tenha vivido no passado, ou então medo daquilo que você possa viver num futuro. A verdade é que todos nós estamos preocupados com a segurança, com a nossa segurança, com o nosso bem-estar. E esse tipo de preocupação é um tipo de preocupação mundial, ele não é somente nosso brasileiro. Nós brasileiros realmente nos preocupamos, mas é algo mundial. Para vocês terem uma noção, existem níveis que são logicamente medidos por empresas sérias que desenvolvem quais os países mais seguros que existem. E existe um índice global que chama GPI, que é o Global Peace Index, que é basicamente o índice global de paz, e ele divide todos os países, 172 países e também outros territórios independentes, em 5 níveis de segurança, 5 categorias de segurança: muito alta, alta, média, baixa e muito baixa. E esses 172 países e territórios, eles são analisados, o que representa quase que 99,7% da população mundial. Esses países são classificados de acordo com a pontuação que eles recebem, e essa pontuação final ela é obtida através das notas de 23 indicadores. Esses 23 indicadores analisados podem então ser divididos em 3 grandes categorias, digamos assim. A primeira categoria são conflito interno e externo. Então o que ele mede? Se o país enfrenta alguma guerra civil no momento, seja interna ou então se está enfrentando alguma guerra externa. Então, se nós pegarmos o caso de Rússia e Ucrânia, esse índice vai avaliar o nível de segurança daqueles 2 países, porque um dos fatores a serem considerados é exatamente esse fator de conflito. Um outro ponto onde é analisado é a militarização. E nessa categoria entram fatores como o tamanho da força bélica do país, e também as relações que eles têm junto à ONU, que é preponderante também. E um outro ponto é a segurança social. E aqui são considerados, talvez, nós mais críticos, nosso ponto mais crítico, que é a taxa de mortalidade, o índice de violência, instabilidade política, terrorismo e outros fatores. E esse território aponta que nos últimos anos, os países têm ficado cada vez menos seguros. As pessoas estão se sentindo cada vez mais inseguros. E nesse último relatório, apenas 14 países de 172 países mais territórios foram considerados, classificados como muito alta segurança. A Islândia é considerado o país mais seguro do mundo desde 2008. Desde 2008, a Islândia é o país considerado mais seguro do mundo. Outros países como Nova Zelândia, Dinamarca ou Portugal. Se nós falarmos do Brasil, o povo brasileiro é o povo que mais se preocupa com a própria segurança. Se falar a respeito de um carro blindado fora do Brasil, talvez na Europa ou então nos Estados Unidos, é algo inimaginável. Eu lembro que quando eu morei nos Estados Unidos, tinha uma família que não morava com a gente, mas que a gente conhecia, que a gente se relacionava, e eles quando moravam no Brasil, tinham um carro blindado. E para colocar na cabeça do gringo,
que você andar de carro blindado com medo de não ser assaltado, de não tomar um tiro. Para eles é inconcebível. Nós, brasileiros, vivemos esse nível de medo, de preocupação com a própria segurança. E segundo um estudo realizado, aponta que 82,7% dos brasileiros têm medo de sofrer ataques violentos. Isso serve para nos mostrar muitas coisas. Eu quis trazer aqui esses dados concretos para vocês, porque é um fato que nas nossas vidas nós passaremos por sentimentos e talvez circunstâncias onde nós estaremos completamente vulneráveis. Você não controla quando alguém vem te assaltar, embora você possa se proteger de certa forma, andar ligado, estar preparado, mas pode acontecer, a qualquer momento pode acontecer. Eu lembro que em 2009, eu estava em casa, os meus pais tinham viajado, eu ainda não era casado, estava prestes a me casar, e eu recebi um telefone da minha irmã, grávida de 8 meses, ela estava fazendo pós, se eu não me engano, na FAAP, numa universidade aqui de São Paulo, numa faculdade, e ela me ligou desesperada, pedindo para que eu fosse até ela, porque haviam assaltado ela. Grávida de 8 meses, desesperada, meu cunhado também não estava, e eu fui encontrei ela na delegacia, e o que aconteceu, que no momento que ela estava saindo do estacionamento, uns 8 bandidos entraram no estacionamento e começaram a roubar todos os carros das pessoas que estavam saindo. Isso ela não controla, nós não controlamos isso, nós buscamos viver um tempo de segurança, um tempo de paz, mas embora nós possamos estar em um ambiente que talvez não seja tão seguro, confortável, existe um lugar seguro que está disponível para mim e para você. Está disponível para mim e para você aqui e agora. E eu quero ler com vocês. Se você puder abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22, eu quero ler rapidamente essa passagem. E diz assim, Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 31. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, grava isso aqui, na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados, ou então atemorizados, e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o salvou. Para você ter acesso a esse lugar mais seguro do mundo, você primeiro precisa confiar. Você já se perguntou por que Jesus obrigou seus discípulos a entrar naquele barco com urgência? Por que Jesus teve pressa para que os discípulos entrassem naquele barco? Aqui, talvez nós não consigamos entender a motivação, nem aqui, nem no Evangelho de Lucas, que conta a mesma história. Mas quando nós vamos para o Evangelho de João, nós conseguimos entender o porquê Jesus disse isso. Lá em João, capítulo 6, versículos 14 a 15, é um pouco mais detalhado a respeito dessa história. Diz assim, vendo pois os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. A verdade é que Jesus sabia da intenção daquele povo. Jesus sabia que muito provavelmente, quando aquele povo proclamasse como rei, Herodes iria atrás de Jesus e mataria Jesus, e o seu ministério não teria sido efetivo. Pensem que isso aqui foi logo após a morte de João Batista. João Batista é morto por Herodes, e o povo buscava ardentemente um revolucionário para se voltar, porque o povo ficou indignado, o povo gostava de João Batista. O povo fica revoltado, indignado, e precisam e desejam que uma justiça seja feita.
E Jesus sabia que aquele não era o momento, porque se ele fosse capturado, ele seria morto. E se ele fosse morto, seu ministério não teria sido de fato completo. Por que eu estou te falando isso? Porque Jesus sabe de todas as coisas. A mente de Cristo, ela é brilhante. Jesus pensa em tudo, e muitas vezes nas nossas vidas, nós nos deparamos com situações que nós achamos que Jesus foi pego de surpresa. Poxa vida, por isso aqui Jesus não esperava. Meu amigo, ele é onisciente. Ele sabe absolutamente de todas as coisas. Talvez na sua mente, o seu caminho seja caminhar em uma direção. Mas confie, quando a palavra de Deus diz que a vontade de Deus, que a vontade de Cristo, que a vontade é boa, perfeita e agradável, nós precisamos confiar na soberania da vontade do Senhor. Isso em todas as áreas da nossa vida. Sabe, nós estamos passando por momentos difíceis, de pessoas que estão lutando, e muitas pessoas vêm aqui e pedem oração, pastor, ora para mim, e muitas vezes a gente quer entregar uma palavra, a gente quer trazer uma revelação, mas a única coisa que vem à mente de nós pastores é: Senhor, seja feita a sua vontade, Senhor, estabeleça a sua vontade. E quando nós aprendemos a confiar e experimentamos aquilo que o Senhor está fazendo, nós vivemos algo extraordinário. Você sabe qual foi o momento que não foi o momento mais gostoso? Eu amo a minha vida, eu sou um cara completamente realizado no presente, no passado, embora tenha cometido os erros no passado e cometa erros no presente, eu sei que eu vou cometer erros no futuro, mas Jesus dirigiu a minha vida, e Ele dirige a minha vida. Eu já contei esse testemunho, mas eu acho que vale reforçar. Eu não tinha o sonho de ser pastor. Quem me conhece de antes de estar em cima dos púlpitos sabe que o meu desejo era continuar, seguir uma carreira profissional. Então, no ano de 2015, 10 anos atrás, o Senhor me chama. E o chamado do Senhor é tão forte que eu não resisto, e aí eu largo o meu trabalho. E eu estava no auge do meu trabalho, não é que eu estava em crise, eu tinha sido mandado embora, eu não tinha nada, então eu vim me aventurar como um pregador. Isso aqui não é a minha profissão, isso aqui é a minha vocação, o meu chamado. E eu largo tudo que eu tenho para buscar o Senhor, para me dedicar de período integral e estudar. Eu queria muito estudar. E eu mudei para os Estados Unidos para fazer um seminário. Mas para fazer esse seminário eu precisava falar inglês. E eu não falava inglês. Eu não pedia uma Coca-Cola em inglês. Então eu vou para os Estados Unidos e durante 9 meses eu me dedico integralmente, estudando todos os dias o inglês, para que eu pudesse prestar uma prova, e essa prova me desse meio que uma habilitação para que eu pudesse exercer a universidade, participar da universidade. Essa prova chama TOEFL, e ela é muito complicada, para quem já fez sabe que é difícil. E eu lembro que quando eu tinha 3 meses, eu fui fazer essa prova, para entender como funcionava. Eu precisava de 81 para entrar 81 ou 83, eu não lembro exatamente, para entrar na universidade que eu queria para fazer o seminário. Na primeira prova eu tirei 61. E eu falei, poxa, com 3 meses de inglês, tirei 61, não está tão ruim. Daqui a pouco eu tento mais um pouquinho. Fiz no mês seguinte, tirei 68. Falei, tá evoluindo, estou indo bem. Com 6 meses de inglês eu prestei novamente, tirei 78. Eu falei, mais uma, eu consigo. 78 para 81, 83, eu não lembro exatamente. É algo palpável, é algo que eu consigo, eu vou alcançar. E eu lembro nesse período, ir conhecer a cidade e a universidade que eu gostaria de conhecer, que ficava em outro estado, ficava em Oklahoma, e dirigindo lá naquele lugar, aquela cidade, eu falava, eu não me vejo aqui, é o interior do interior, não tem nada, só tem mato. E aí eu usava o Waze só mandava pelas estradas, eu falava, não tem população aqui, só tem vaca e igreja aqui. Só tem boi, gado e igreja, isso está terrível, eu não vou me adaptar. Eu lembro de conversar muito com o Murilo com relação a isso. A primeira vez que eu fui foi assustador, mas eu cheguei na universidade, a universidade me encantou. Aquela universidade, aquela estrutura americana, sabe, tudo aquilo bonito. Eu falei, nossa, eu vou estudar aqui, vai ser irado. E na frente da universidade tinha uma igreja. E a Érica estava muito apertada, uma sexta-feira à noite, ela queria ir no banheiro, e nós paramos nessa igreja para ela ir no banheiro, foi só para isso. O Diego foi lá, ele sabe, a Lana também, que é exatamente do outro lado da rua.
Não é que anda alguns metros, não, você atravessou a rua, você está na igreja, uma avenida, né? Quando ela entrou, ela falou que ela sentiu uma paz. Eu fiquei no carro, eu não senti nada, mas ela entrou, ela falou, senti uma paz. Ela entrou no carro e falou assim, eu fiz uma oração, e a minha oração foi, Senhor, se essa aqui for a igreja que nós vamos atender ou servir, que essa igreja mostre que ela é uma igreja devota ao Senhor. Essa foi a oração dela, e ela falou que soou um tanto quanto estranho, porque nós cristãos, protestantes, não temos o hábito de falar devotos. Embora nós falemos devoção, que é a mesma raiz, devotos nos remete mais ao catolicismo. Amém? Você está comigo aqui? E ela fez essa oração, ela falou, eu não entendi. Ela entrou no carro meio que não entendendo por que ela falou devotos. Quando no dia seguinte nós fomos assistir ao culto, porque eu ia ficar até segunda-feira, na verdade. No domingo nós fomos assistir o culto. No sábado também só vimos vaca e nada mais. Eu fui descobrir que tinha shopping só quando eu mudei para lá, para você ter uma noção. Mas no domingo nós fomos assistir um culto e começava uma série naquele domingo chamada Totalmente Devotos. E eu falei, esse lugar tem alguma coisa diferente. Mas eu falei, tá tudo certo, entendi, Senhor. Aqui eu vou me estabelecer, e aqui eu vou servir, aqui eu vou aprender, eu vou ser ministrado, e na universidade eu vou fazer o meu mestrado em teologia, é lá que eu vou me preparar. E eu estava, essa é a ideia, eu preciso de 83, 81, sei lá quanto que era, e eu vou conseguir. E eu fui fazer a prova do TOEFL quando eu já tinha 8 meses. Foi a melhor prova. Eu lia, e essa prova é uma prova que dura 4, 5 horas, e você fica incomunicável, você tem que ficar ali, tem a parte de ouvir, tem a parte de falar, tem a parte de ler, tem a parte, sabe, enfim, e de escrever também, você tinha que escrever um texto, e eu fiz tudo certinho, eu falei para ele, que a hora que eu cheguei em casa, eu falei, tá suave, de boa, deu certo, fiz bem, as coisas aconteceram, e o resultado não saía, geralmente saía em 5, 7, 10 dias, passaram-se 15, 20, 25, até que eu recebo um e-mail, que houve um problema no áudio da minha conversação, e toda a minha prova foi cancelada. Naquele momento, Deus me falou de forma muito clara, eu fechei essa porta, porque você não vai somente servir nessa igreja, mas você vai estudar nessa igreja. E eu nem sabia que a Victory tinha uma escola bíblica, um Bible College. E foi a melhor coisa que aconteceu para mim, foi ter ido estudar naquele lugar. E eu estou contando isso para vocês, porque durante esse processo, eu tive verdadeiramente que confiar no Senhor. Eu tive que confiar no plano do Senhor, porque não era o meu plano estava traçado, estava estabelecido, eu vou chegar, eu vou conseguir, eu vou conquistar, as coisas vão dar certo, e o que o Senhor falou, não, confie em mim, e foram 2 anos que eu vivi coisas extraordinárias dentro daquela escola, foi onde eu fui curado da depressão, foi onde eu vivi, momentos de intimidade profunda com Deus, foi onde Deus se revelou para mim, de uma maneira tão linda e extraordinária, e o que eu quero te falar é que, a palavra de Deus, quando diz lá em Provérbios 16, que o coração do homem pode fazer planos, mas que a resposta certa vem dos lábios do Senhor, nós precisamos acreditar que quando Deus fecha uma porta, para que outra seja aberta, a vontade dele vai ser boa, perfeita e agradável. Está tudo bem você fazer planos, está tudo bem você desejar coisas na sua vida, está tudo bem você desejar um crescimento, mas às vezes Deus vai ter que fechar uma porta de uma forma bem dolorida, bem brusca na sua vida, porque normalmente você não sairia desse lugar, e aí Deus fala assim, não, já que você não sai, eu estou fechando essa porta, que fique claro, fui eu quem fechou, não foi o seu chefe que foi grosso, não foi você que foi injustiçado, eu fechei, porque eu estou preparando uma porta muito melhor para você. Só que às vezes o testemunho demora a se concretizar, e a gente precisa viver o processo, e durante o processo nós precisamos confiar, e o Evangelho ele nos dá essa força, para quando nós lemos as Escrituras, nós entendemos que Deus não mente, Deus não muda, Deus não nos abandona, e Ele faz infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos, e quando tudo finaliza,
Foi por isso que o Senhor fechou essa porta. Eu entendi, Senhor, obrigado. Só que como que você viveu esse processo? Foi murmurando? Ou foi confiando e vivendo aquilo que Deus estava fazendo? Sabe? Quando nós confiamos no Senhor, Ele vai te levar e vai fazer com que você seja efetivo onde você estiver. Ele vai te levar para um ambiente seguro e muito melhor do que um ambiente que talvez você esteja vivendo agora. E Ele estará nesse lugar. Para você ter acesso a esse lugar mais seguro, você também precisa transformar o seu medo em fé. Uma parte desse versículo diz: e os discípulos, ao verem o andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu. O dicionário define medo como uma sensação de alerta de extrema importância para a sobrevivência das espécies. Por que você não põe a mão no fogo? Porque você sabe que se você pôr a mão no fogo, você vai se queimar. Por que você não pula de um prédio sem equipamento? Porque você sabe, se você pular, você vai morrer. O medo nos protege. O medo faz com que nós não tomemos atitudes que nos coloquem em risco. É para isso que o medo serve. Existem dois tipos de medo que uma vez a doutora Rosana Alves, eu não sei se foi a doutora Rosana Alves ou a Carolina Leaf, disse: nós operamos em dois modos. Existem dois medos: ou o medo aprendido, ou o medo inato. O medo inato é aquele medo que você já nasce com. Por exemplo, um gato tem medo de um cachorro. É natural, é normal. Nenhum outro gato disse para ele: amiguinho, você precisa ter medo de cachorro. Porque essa é a nossa história. Os gatos têm medo de cachorro. Não, ele já nasce, é instinto. É instintivo. Esse é um medo inato. Assim como nós temos medo muitas vezes de altura. Entendeu? Se eu botar uma prancha a 300 metros de altura, você não vai caminhar nessa prancha de forma natural, sem medo. A não ser que você seja muito maluco. Mas o medo vai te paralisar. Por quê? Porque é um instinto de sobrevivência. É isso que nos guarda. Mas existe o medo aprendido. O medo aprendido é a história da minha irmã, que teve o seu carro roubado de forma completamente violenta, e hoje, ao parar no farol, ela fica com muito medo. É um medo que eu não tenho. Por quê? Porque eu não vivi esse trauma. Mas o medo aprendido, ele é realizado, ele é aprendido por traumas vividos na sua vida, na sua infância. A verdade é que todos nós temos medo de alguma coisa. E todos nós temos algumas áreas de dificuldade. No ano de 2020, uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de Minas Gerais, que contou com 200 mil entrevistados, presta atenção, 200 mil entrevistados, apontou que o maior sentimento do brasileiro naquele ano era o medo. Estou falando de um ano após a pandemia iniciar. O maior medo do brasileiro foi o medo. Quem lembra da pandemia? Não parece algo tão distante? Não parece algo muito distante? Parece que foi, cara, há 50 anos atrás que isso aconteceu. Não, faz 5 anos. Há 5 anos nós estávamos com a igreja fechada. E as pessoas morrendo de medo de se relacionar, de cumprimentar, sabe, ficava aquele negocinho de soquinho, sabe, o cara brasileiro gosta de abraço, irmão. Brasileiro é abraçador, brasileiro gosta de contato, gosta, sabe, de falar cuspindo na cara dos outros. Não faça isso, é nojento. Mas o maior medo em 2021 foi o medo. Uma outra pesquisa feita em março de 2021, pelo Instituto Bem-Estar, em parceria com a Nox Pesquisa e Inteligência, mostrou que 7 a cada 10 brasileiros estavam com medo acima do normal. Sabe? Todos nós temos medo. Mas existe alguém mais forte do que qualquer problema que nós podemos enfrentar, do que qualquer circunstância. E quando Ele se revela, Ele traz paz em meio a essa tempestade que talvez você esteja vivendo. Aqueles homens estavam aterrorizados, morrendo de medo. Talvez já tivessem acabado todos os seus recursos e conhecimento que eles tinham ali para sair daquela situação, daquele lago, do lago de Genezaré, sabe? Ou então do mar da Galileia, como alguns chamam.
e talvez tivesse acabado todos os seus recursos. Com certeza, talvez alguns dentro daquele barco já tivessem desistido. Mas Jesus aparece e diz: "Tende bom ânimo, sou eu." Você vai precisar confiar em Deus para ver que a pessoa que Ele quer que você seja uma pessoa de coragem e confiança, porque no momento do medo, Ele vai se revelar para você. 1 João 4,18: "No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor." Meu irmão, assim como a verdade combate a mentira, assim como a luz combate a escuridão, assim como a água combate o fogo, a revelação de quem Jesus faz com que o medo perca o seu poder. Eu não estou falando que a partir de hoje você nunca mais vai ter medo. Eu estou dizendo que a partir de hoje você tem alguém para lutar as suas lutas, para descarregar os seus medos aos pés de Jesus e dizer: "Jesus, eu confio no Senhor." Essa revelação faz com que o seu medo ele seja passageiro, porque você entende que essa fonte de medo, esse medo circunstancial, é passageiro e fraco quando comparado ao poder de Jesus. Então você precisa confiar, você precisa transformar o seu medo em fé. Para você ter acesso, você precisa ter ousadia. E isso é algo que eu vejo que falta muitas vezes dentro da igreja. É muito ruim para um pregador, e aqui eu vou abrir meu coração para vocês. Nós somos íntimos, né? Amigos íntimos, próximos. É muito ruim quando o pastor está aqui cheio da unção, pregando, faz um apelo e não vê ninguém. E eu não estou falando de um apelo de conversão, porque no apelo de conversão tem que vir quem realmente deseja se entregar. Mas estou falando de um apelo muitas vezes de exortação, que é para a igreja inteira. E as pessoas não vêm porque têm medo de serem julgadas por aquelas que estão do lado, que também deveriam vir. Você já reparou nisso? Por isso que às vezes eu tenho muita dificuldade no 18H, que é o culto de domingo, de fazer esse apelo para a igreja. Porque eu penso, sem ousadia eles não vão ter experiência. Uma vez eu ouvi uma frase que ela dizia assim, que o nível da sua expectativa ela vai determinar o nível da sua experiência. E essa frase foi dita, logicamente, embasada bíblica, de forma bíblica, contando a história da mulher do fluxo de sangue, contando a história dos leprosos, contando a história de outras pessoas que se expuseram diante de uma multidão, o cego Bartimeu, que se expuseram diante de uma multidão, clamando o nome de Jesus, tocando em Jesus, se expondo diante de pessoas e até mesmo correndo risco de vida, como o caso da mulher do fluxo de sangue. Mas quando se expuseram diante de Jesus, tiveram as suas vidas transformadas e foram curadas para sempre. Agora, se nós sabemos que nós precisamos ter ousadia para chegar a Jesus e conversar com Ele, confiar na sua vontade, sabe, transformar o nosso medo em fé, por que que nós vivemos de forma paralisados? Isso aqui é muito forte. Se nós não formos ousados, nós não vamos ver o sobrenatural do Senhor acontecendo. Se nós não formos ousados para impor as mãos sobre os enfermos, nós não vamos ver os enfermos sendo curados. Sabia que talvez você tenha um dom de cura, e esse dom não foi ativado porque você não tem coragem de orar por alguém? Sabia que talvez você tenha um dom de revelação, e você não traz a revelação porque você tem medo do que as pessoas podem pensar? Não é assim, nós precisamos de ousadia. Versículo 29 diz: respondeu-lhe Pedro: se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Olha que louco isso. Só Pedro foi ousado, mas só Pedro experimentou algo sobrenatural. Aqueles homens estavam num barco, embora não fosse um ambiente mais seguro, mas é muito mais seguro do que dentro de um mar revolto. E eu não sei, depois vocês procuram, coloquem assim no Google, talvez, mar agitado, mar da Galileia agitado. Cara, é assustador. Para quem vê pela imagem, para quem já foi, é um lago assim,
não tem onda. Mas aquele negócio agitado por conta das correntes de vento se torna assustador. Resorts já foram destruídos por conta das chuvas e das ondas e da força do mar. Então, embora não fosse um ambiente seguro, era mais seguro dentro do que fora. Mas aí que talvez esteja o erro. O ambiente mais seguro não é dentro ou fora de um barco. O ambiente mais seguro é estar com Jesus no centro da sua vontade. Esse é um ambiente seguro. Hoje muitos coaches dizem e usam dessa figura, né? E eu não estou falando, se você é coach aqui, eu não estou falando da sua profissão, eu estou falando de pessoas mal intencionadas que usam essa teologia para enganar, ser dito em cima dos púlpitos e ludibriar os cristãos. Do tipo, Pedro andou sobre as águas, você pode fazer coisas incríveis. Eles só esquecem e só tiram da equação quem mandou Pedro andar sobre as águas. Pedro não foi de bobo lá. Pedro esperou e falou: se é o Senhor, me manda ter contigo. E Jesus disse: vem. E ele andou e experimentou. Foi essa combinação poderosa: confiança, revelação e ousadia fez com que Pedro vivesse algo sobrenatural. Confiança, revelação e ousadia fez com que Pedro vivesse algo sobrenatural. Quando nós pensamos no mar da Galileia, nós precisamos entender, você precisa entender que não é um mar de água salgada, é um lago de água doce, é um grande lago. E às vezes é até frustrante quando você vai pela primeira vez e fala: cara, eu achei que era um mar, eu achei que tinha areia, achei que fosse um mar mesmo. Não, é um grande lago, é o maior lago talvez que exista de água doce. Uns conhecem como Mar da Galileia, outros como Lago de Genezaré. Só que é grande, é profundo. Sua profundidade ela chega até 43 metros. Ele, na média ali, são 26, 27 metros. Então não era comum as pessoas andar sobre o barco, mas nós precisamos, na verdade não era incomum as pessoas andarem nos barcos, o que era incomum as pessoas andar sobre as águas, fora do barco. Mas nós precisamos entender quando Deus disse vem, e Deus disse também, não exatamente vem, mas Ele encorajou pessoas a fazerem coisas extraordinárias, e com essa combinação de ousadia, revelação e confiança, essas pessoas que eu vou citar aqui mudaram a história. Por exemplo, Moisés. Essa combinação, revelação, ousadia e confiança, fez com que Moisés libertasse o povo 400 anos de escravidão. Fez com que esse mesmo povo que foi liberto pudesse ver o mar se abrindo. Imagina Jesus falando para Moisés: Moisés, liberta o povo depois de aquele caos que vocês sabem a história que foi, as pragas, Faraó endurecendo o coração. O povo sai e de repente eles se dão de frente para o mar. E aí Jesus diz: bota o cajado. Não adianta só você ter coragem e ter a revelação. Se você não tiver ousadia para obedecer, você não vai viver, cara. Você não vai viver o sobrenatural. Você tem a coragem de pregar o evangelho. Você tem a revelação de quem Jesus é. Mas se você não tiver ousadia para fazer aquilo que Deus te pede para fazer, talvez entregar uma palavra para um frentista, talvez orar por um porteiro, por um policial, ou seja lá o que for, você não vai experimentar o sobrenatural do Senhor. Se Moisés tivesse parado em frente ao mar e não tivesse batido o cajado, não tivesse, tido a ousadia de obedecer, o mar não teria se aberto. Outra pessoa, Josué. Josué viu que através da obediência e fidelidade, Deus ia fazer algo sobrenatural. Ele sabia que Deus faria, porque ele acompanhou Moisés. Josué foi um dos espias que foi enviado para ver a terra prometida. Josué e Caleb voltaram com um relatório maravilhoso: a terra é ótima, emana leite e mel, vamos para cima que vai dar certo. Enquanto os outros pularam fora, ele ficou. Então ele tinha a revelação, porque ele viu aquilo que Deus tinha feito através da vida de Moisés.
ele tinha a confiança, porque ele sabia do que Deus era capaz de fazer, mas ele precisava ter ousadia para mandar o povo marchar e dar 7 voltas em volta da muralha. E quando faz isso, as muralhas caem. Noé viu Deus salvando a sua família do dilúvio, com um pedido muito doido, para que ele construísse uma arca. Isso aqui é muito maluco. Noé tinha a revelação de Deus. Noé tinha confiança de que Deus poderia fazer. Mas mais do que isso, ele teve ousadia para obedecer e construir uma arca e ser taxado de maluco por todo mundo, para uma chuva que a Bíblia não relata que tinha acontecido antes. E aquilo só faz sentido, aquela arca só faz sentido quando o dilúvio aparece. Deixa eu te falar uma coisa, às vezes você precisa ter uma fé meio maluca e meio louca, igual a que Noé teve, porque só vai fazer sentido quando o propósito for cumprido. E aí você vai entender. Lembra que eu falei da porta fechada do trabalho? Lembra que eu falei de Deus fechar lugares que você não deve estar e não deve participar? Talvez quando a outra porta estiver aberta e você é empregado e você vai falar: caramba, eu estou aqui, olha que louco, eu jamais sairia da minha empresa sozinho, Deus teve que fazer para me colocar nesse lugar novo. Tantas outras pessoas, Davi, Esther, cara, eu vejo a história de Esther, eu fico abismado. Como essa mulher teve ousadia de falar com o rei, sabendo que poderia morrer, e Deus foi com ela. Sabe? O natural do homem pode produzir alguma coisa. O natural do homem pode abrir uma porta estranha, que não necessariamente é a porta que Deus tem. O natural do homem pode fazer com que o homem ganhe dinheiro. O natural do homem pode até fazer o homem ter sucesso. Mas o sobrenatural, somente Deus quem faz. E para que você tenha acesso a esse lugar, você precisa entender que nos momentos de angústia e dor e luto e sofrimento, Ele é o seu socorro e a sua salvação. E quando Ele te socorre, você tem uma segunda chance e a possibilidade de ver Deus cumprindo o propósito na sua vida. Olha o que diz o fim desse texto. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou. Deixa eu te falar uma coisa. Nunca que você vai pedir socorro para Deus e Deus não vai te ouvir. Quantos são pais aqui? Se o seu filho te pedir socorro a qualquer hora do dia, se você ouvisse uma voz de desespero do seu filho pedindo: por favor, me ajuda, eu preciso da sua ajuda, você ignoraria o pedido do seu filho? Cara, eu posso estar diante do presidente da república, eu posso estar, desse nosso não, mas eu poderia estar diante da maior autoridade do mundo. Se o meu filho me ligasse, com certeza eu atenderia. E se eu ouvisse uma voz de desespero e um pedido de socorro, eu saio de onde eu estou para socorrer os meus filhos. Não importa quem está na minha frente. Agora, a Bíblia diz que nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Deus. Deus é muito melhor do que você, Deus é muito melhor do que eu como pai. Deus é muito melhor do que você como mãe. Então, se você precisa de socorro, peça socorro. Eu lembro que quando o Enzo começou na escola, ele era uma criança um pouco insegura. O Enzo, quando nós mudamos para os Estados Unidos, ele foi muito pequeno para lá. Ele foi com 2 anos e meio e ele voltou com quase 6 anos. Então ele foi alfabetizado em inglês, ele só falava inglês, ele falava português, mas confundia muito as palavras, ele misturava. E eu lembro que quando nós entramos na escola, a nossa pergunta foi: nós devemos ajudá-lo nas lições de casa? Porque ele sabe ler inglês, português ele vai aprender agora. E a professora falou: a menos que ele peça ajuda. Se ele não pedir ajuda, não faça.
E eu falei, cara, isso é uma lição para a nossa vida. Porque às vezes a gente acha que a gente consegue dar conta sozinho e não pede ajuda para Deus. Mas quando nós pedimos ajuda, prontamente o Senhor se dispõe para nos socorrer e nos ajudar. Pedro fez essa fórmula incrível que eu falei. E as circunstâncias talvez fizeram com que os seus olhos saíssem da presença de Jesus. Enquanto ele estava focado, olhando para Jesus, ele não afundou. Quando ele viu aquilo que estava à sua volta, as ondas, o vento, o barco balançando, e ele se distrai naquele momento e olha para um outro lugar que não para Jesus, ele começa a submergir. E nesse momento onde ele começa a submergir, não existe outra coisa a não ser pedir socorro. E quando ele pede socorro, prontamente ele é atendido. Nas nossas vidas, sabe, por conta de situações adversas, muitas vezes nós tiramos os olhos do Senhor. Quem é que lembra do menino José, que a gente orou, que sofreu, foi atropelado? Quem é que lembra disso? Eu só me colocava no lugar dos pais dele. Como que os pais estão? E os pais firmes, né? A gente acompanhou o áudio dos pais, a gente tinha, todo dia a gente tinha um relatório dado. E hoje eu e o Murilo falamos com o José pelo FaceTime, e ele vai estar aqui, se Deus quiser, no 18H, ele falou, eu acho que eu já vou conseguir andar, e aí eu acho que eu já posso ir domingo para a igreja, sabe? Mas outras pessoas, talvez sem maturidade, porque os pais dele têm uma maturidade espiritual, são pastores também, eles não tiraram os olhos de Jesus, pelo contrário, eles entenderam que Jesus era o único socorro. Eles não se revoltaram contra Jesus, do tipo, Senhor, por que o Senhor permitiu com que o nosso filho fosse atropelado? Pelo contrário, eles se apegaram ao Senhor, e toda vez que a gente recebia áudios, o Diego está aqui, o Maurício, o Murilo, a gente recebia os áudios e era sempre a mãe falando, glória a Deus, José deu mais um passo, ele passou pela cirurgia sem maiores complicações. Ou então quando o quadro piorava, piorou, mas Deus vai fazer um milagre, eu creio que Deus já começou, Deus vai cumprir, sabe? Mas na nossa vida muitas vezes, as circunstâncias fazem com que nós tiremos os olhos da presença do Senhor e foquemos no problema, no tamanho das ondas. Talvez isso seja o seu casamento, a história do seu casamento. Quando Jesus era o centro, era o alicerce, tudo corria bem, mas então algo gerou uma distração, e você tirou o olhar do Senhor. E hoje as qualidades que você via antes no seu cônjuge, não existem mais. Ou pelo menos você entende que não existem mais. Mas elas continuam lá. E ao invés de você gritar socorro, você está submergindo, afundando, morrendo. E levando familiares juntos, levando filhos juntos. Talvez a circunstância seja a falta de um emprego que tanto você precisa. Olhe para o Senhor, peça socorro. Quando nós perdemos a verdadeira conexão com a fonte de paz, nós perdemos a nossa esperança. E a verdade é que quando nós nos concentramos nas nossas tempestades ou circunstâncias, fica impossível de não ver um cenário assustador e sombrio. Mas aí eu preciso te lembrar de algo que a palavra do Senhor nos ensina. Salmo 50, versículo 15: invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Foi exatamente isso que Pedro fez. Pedro gritou, salva-me, Senhor, e a palavra diz que prontamente, ou seja, imediatamente. Jesus não puniu Pedro, do tipo, eu falei para você olhar para mim, você não olhou, você olhou lá, agora afunda um pouquinho, vou deixar você afundar 10 segundos aí, depois eu te salvo. A palavra diz que quando Pedro gritou, salva-me, Senhor, prontamente, imediatamente, o Senhor o resgatou. Deus não falha, Deus não se atrasa. Lembra que eu falei, para vocês lembrarem desse termo, da quarta vigília da noite? Lembra aqui? Deixa eu explicar para vocês uma coisa.
Os judeus dividiam a noite em 4 vigílias. A primeira vigília era das 6 às 9, tá? Das 6 da tarde às 9 da noite. A segunda das 9 às 12. A terceira das 12 às 3. E a quarta das 3 às 6. Isso tudo falando madrugada e noite, tá? E é curioso a gente pensar que Jesus deixou para chegar na 4ª vigília da noite, para encontrar com seus discípulos. E você precisa entender que não foi falta de amor, que não foi descuido, que não foi desinteresse. Na verdade, tudo aquilo demonstrou e mostrou para aquelas pessoas, e nos ensina até hoje, que há momentos em que os homens não têm mais recurso para sair de uma determinada situação, da sua crise. E quando tudo parece estar colapsando, desmoronando, quando esses recursos esgotam, e então você clama por socorro, Ele cria um novo caminho, Ele traça uma nova estratégia e Ele te salva. O problema que eu vejo é que muitas vezes as pessoas deixam Jesus como se fosse a última cartada. Se tudo der errado, eu oro. Você não precisa passar por isso. Quando nós desenvolvemos uma vida de intimidade, vida com Jesus, nós entendemos que nós não precisamos sofrer coisas para que nós possamos acessar ao Senhor. É meio que automático, gente. A gente está com uma enxaqueca, com uma dor, a primeira coisa que você faz não é orar, é tomar um remédio. E eu não sou contra a medicina não, tá, gente? Eu tomo remédio também. Não sou hipocondríaco, mas eu tomo remédio, às vezes, quando eu preciso. Mas assim, até mesmo para mim, nós precisamos entender que nós não precisamos criar uma ponte. Nós temos acesso direto. Nós temos acesso direto ao Senhor. Salmos 34:6 diz assim: clamou esse aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. E aí ele continua dizendo: bem-aventurado o homem que nele se refugia. Jesus sempre chama você pelo seu nome. Jesus quer te resgatar, Jesus quer te salvar, e Ele quer te dar uma nova oportunidade. E quando Ele te dá uma nova oportunidade, você consegue superar. Salmos 46, de 1 a 3 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Mas lá no versículo 11, o salmista acaba dizendo: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Qual é o lugar mais seguro do mundo? Nos braços de Jesus. A palavra diz: no mundo tereis aflições, mas tende em bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu queria pedir que você feche seus olhos. Talvez Deus tenha me trazido aqui para te lembrar que você não está à deriva, que você não está lançado e jogado à sua própria sorte, que você não é o que você tem vivido. Talvez Deus tenha me trazido aqui hoje para dizer que você é especial, e que mesmo nesse momento de luta e tribulação que você talvez esteja vivendo, Ele não deixou de ser Deus. Ele não deixou de ser o Deus que cuida. Ele não deixou de ser o Deus que ama. Ele não deixou de ser o Deus que guarda e se importa com você. Mas talvez o que você tenha entrado aqui hoje e precise ouvir é te lembrar que Deus espera que você peça socorro.
você grite para o Senhor: Senhor, está difícil, eu não estou conseguindo, eu não estou dando conta, meu coração está angustiado, a minha alma está aflita, eu estou cansado, eu estou exausto, eu estou à beira de um colapso, eu preciso da sua ajuda. Eu te garanto que não importa quão fundo você possa estar, Ele é poderoso demais para pular nesse poço, te resgatar e trazer você de volta em segurança. Mas para isso você precisa pedir socorro, você precisa desejar o socorro dEle. Por isso eu quero falar primeiro com você. Se existe alguém aqui que nunca entregou o coração para Jesus e deseja entregar o coração para Jesus hoje, eu queria orar com você. Eu tenho dito que a maior mentira que tem sido lançada é que todos os caminhos levam a Deus. Não são todos os caminhos que levam a Deus, só existe um caminho que leva a Deus, é Jesus. E através do reconhecimento de quem Ele é. Entregar o coração para Jesus é você dizer que você confia nele, que embora você esteja vivendo um momento de luta, dificuldade, aflição, você entrega as suas lutas para Ele, para que Ele possa te ajudar. E para que Ele escreva também o seu nome no livro da vida, para que você não seja mais condenado à morte, mas que você seja salvo por Ele. Não é um convite para uma religião, não é um convite para ser um membro, mas é um convite para receber uma filiação, onde você não vai mais ser um desconhecido, mas você vai ser filho. A partir do momento que você aceita Jesus, você é chamado filho. E você pode chamar: Pai, me ajuda. Pai, me socorre. Pai, eu estou aqui, eu preciso do Senhor. Existe alguém que deseja entregar o coração para Jesus e fazer essa oração hoje? Queria pedir que você levante a sua mão e eu quero orar com você. Se existe alguém aqui hoje que deseja entregar o coração para Jesus, esse é o dia que o Senhor fez para que você se entregue a Ele. Amém. Queria pedir que a igreja fique em pé. Eu queria dizer que você tem liberdade aqui para ajoelhar, se você quiser, para sentar. Meio estranho, né? Porque eu mandei vocês ficarem em pé, agora estou falando que vocês podem sentar se vocês quiserem. Mas eu quero que você tenha a liberdade de você estabelecer um contato com o Senhor agora. Esquece quem está do seu lado. Esquece o louvor. Esqueça a minha figura aqui. Pensa que nessa sala, nessa grande sala, está só você e Deus. E talvez Deus esteja te dizendo: filho, eu quero ouvir, me conta. Eu me importo, me conta. O que está acontecendo? O que está se passando? Se você quiser sair do seu lugar e ir para um lugar mais isolado para ter essa conversa com o Senhor, fica à vontade. Mas não finja que isso aqui é papo de maluco. Fale com o Senhor, cara. Eu entendo que se você veio aqui numa quinta-feira fria, é porque realmente você deseja muito Jesus. Mas talvez as suas dores tenham impedido com que você veja Jesus da forma que Ele de fato é. Talvez você tenha entrado aqui pensando: cara, Jesus não se importa, Jesus não está nem aí, Jesus tem coisas mais importantes para se preocupar. E o que Jesus me trouxe para te falar é: não, eu me importo com você, eu olho para você, eu desejo me comunicar com você, e eu quero falar agora com você. Senhor é o nosso socorro, Pai. Deus, o Senhor conhece o coração de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs que estão aqui hoje, Senhor.
O Senhor, eu sei que ouviu as orações, e eu peço, Deus, que aqueles que clamaram, Deus, que o Senhor os responda. Deus, a sua palavra diz, lá em Salmos, clamou esse aflito ao Senhor, e o Senhor os livrou de todas as suas angústias. É a sua palavra, Deus, quem nos instrui a orar, que nos ensina como orar e para quem orar. Nós não estamos aqui, Deus, pedindo, Deus, para pessoas normais. Nós estamos aqui falando com o Rei dos Reis, o Criador, o dono de todo o ouro, toda a prata, Deus. Por isso eu oro, Deus, para que esse pedido de socorro, Deus, seja recebido pelo Senhor, e que o Senhor os livre, assim como a sua palavra nos garante. Que eles possam sair daqui, Deus, com a certeza de que todas as suas lutas, Deus, são reconhecidas pelo Senhor, e que eles não estão sozinhos, que eles não estão desamparados, que eles não estão esquecidos, mas que o Senhor tem olhado, mas que o Senhor tem, Senhor, desejado, e que o Senhor fará, Deus. Não permita, Deus, que Satanás lance sementes em suas mentes e em seus corações. Sementes de incredulidade nós rejeitamos. Declaramos uma mente cativa ao Senhor, Deus. Nós te agradecemos, Deus, por esse tempo. Nós te agradecemos por essa mensagem. E pedimos, Deus, que ela frutifique em nós. Frutifique, aumente a nossa fé. Nos dê ousadia, Deus, para crer e confiar em Ti. Leva, Pai, cada um em segurança para sua casa, que a gente possa ter um fim de noite, Senhor, tranquilo. Nos abençoe, nos guarde e nos dê um fim de semana na sua presença extraordinária. Nós oramos, Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Família, Deus abençoe. Nos vemos ou domingo ou na próxima quinta. Obrigado por terem vindo. Deus abençoe.